Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Aqui é André Godoy, do canal Dinheiro. Hoje é dia 28 de julho, sexta-feira, 2023. Bom, hoje mais um episódio da série A Morte do Capitalismo, né? Hoje vamos falar do Joseph Schumpeter. Inclusive ele é chamado o economista do século XXI. Claro, ele é chamado de economista do século XXI por aqueles que o estudam, né? Evidentemente. Para muita gente, Schumpeter é só um fascista genocida como eu ou qualquer outro fascista genocida. Você aí talvez, né? Mas antes de entrar no assunto do Schumpeter, eu quero responder a um comentário que nós recebemos ontem aqui no canal. Você deve se lembrar que ontem, num dos vídeos, eu disse o seguinte, que falar de morte do capitalismo é uma coisa um pouco estranha, porque nós estamos falando da morte de uma coisa que nunca chegou a se materializar de verdade, né, para valer, 100%. Tivemos sempre algumas pitadinhas de elementos do capitalismo na nossa vida, mas nunca de verdade, né? E vocês também já devem se lembrar que em vários vídeos eu falei que eu não gosto de usar o termo capitalismo. Por quê? O termo capitalismo, ele na verdade não é um termo científico, né? Ele não é um termo sério. O termo capitalismo ele foi inventado pelo Marx de maneira a tirar sarro, a depreciar, a avacalhar com uma coisa chamada economia de mercado. Esse é o nome certo, o nome de batismo do tal do capitalismo, né? O capitalismo é um termo ruim, por quê? Porque ele dá a ideia de que somos todos bichos papões e que só vivemos em função do dinheiro e que o dinheiro é o centro da nossa vida, né? Enquanto para o socialista, ou para o socialismo, ou para o comunismo, o bem comum, a sociedade é que é o centro da vida, né? Por essa razão que eu não gosto de usar o termo capitalismo. Mas como nós estamos aqui, inclusive lendo textos em que os próprios caras escreveram a palavra capitalismo, então não tem como, né? É um caso em que mesmo eu não gostando, eu sou obrigado a ceder e a falar capitalismo, né? Enfim, tudo isso posto, ontem a gente recebeu um comentário aqui do Ivo, né? Que depois ele até falou assim, não sei por que o YouTube indicou isso para mim. Bom, Ivo, se você estiver me assistindo, provavelmente o YouTube indicou essa série de vídeos para você porque você está precisando assisti-la, por algum motivo, né? O YouTube está querendo te ajudar de alguma forma. Mas enfim, vamos ao comentário do Ivo. Primeiro ele dá um monte de risadas aqui, e aí ele escreve assim, entre aspas, ele vai me citar, né? Morte daquilo que nunca chegou a existir plenamente. Fecha aspas. Agora é o Ivo falando. Chapa, nossa sociedade é voltada ao dinheiro há pelo menos 4 séculos. O que você acha, entre aspas, que é capitalismo se não o capital como centro da vida? Né? Bom, assim, Ivo, erros de português à parte, porque eu não sou professor de português, então esse quesito eu vou deixar por conta da casa, tá? Não vou entrar nesse mérito. É, é exatamente por isso, por esse comentário, que se deve evitar o termo capitalismo. Porque, veja, ele diz o seguinte, o que você acha que é capitalismo, se não o capital como centro da vida? Porque essa era a ideia do Marx. Quando ele criou esse nome capitalismo, esse apelido, a ideia era realmente tornar a coisa pejorativa. O nome capitalismo dá a ideia de uma coisa que tem o capital como centro da vida. E o nome socialismo ou comunismo dão a ideia de que a sociedade é o centro da vida, né? Então, assim, o que eu vou te sugerir? Continua acreditando nas coisas que você acredita. Não precisa assistir os 200 e poucos vídeos que eu já coloquei aqui. Não perca seu tempo. Você não está aberto a ouvir coisas, é bobagem. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte: continue acreditando que capitalismo é ter o capital como centro da vida. E continue acreditando que ser socialista é ter o social como centro da vida. Né? Depois você, e não reclame, tá bom? Depois não fica babando de inveja quando você vê um cidadão suíço
com uma renda de não sei quantos mil dólares por hora, e você aí tendo que sustentar todo o lixo que você tem que sustentar. Tá bom? Continue assim, vai bem. Bom, agora isso colocado, vamos falar sobre o Schumpeter. Bom, Schumpeter a gente entra de fato na nossa economia, né? Na economia que temos hoje. Eu comentei com vocês que o Schumpeter, ele de um certo modo, ele vem meio que na linha do Marx, né? Porque o Marx foi o primeiro a perceber que capitalismo é sobre progresso tecnológico. Ponto. Né? O Marx ele enxergava duas coisas no capitalismo como a espinha dorsal: o progresso tecnológico, a aplicação da tecnologia e a revolução científica, né? Que ele usava muito essa expressão. E o Schumpeter, veja, é um austríaco, nascido noutra época, nada a ver tal, mas ele percebeu que de fato isso era uma realidade. Essa característica do capitalismo que o Marx tinha posto a evidência era verdade. Trata-se, acima de tudo, não de ter o capital como centro da vida, como disse o Ivo, mas de ter a inovação, a constante revolução, a destruição criativa, que é o termo que o Schumpeter criou para designar esse perfil do capitalismo. Né? Dessa coisa chamada capitalismo, que é um incessante destruir e criar de novos produtos, de novos serviços e tal. E tudo isso baseado em tecnologia. Né? O Schumpeter, então, ele coloca muito em evidência o seguinte, que aí já é uma abordagem, o Marx já tinha começado com essa abordagem, mas o Schumpeter, como o Schumpeter já estava vivendo num mundo em que ele estava vendo as coisas acontecerem, então ele conseguiu juntar Lé com Cré, ele conseguiu ver as coisas e falar, bom, isso do mundo real corresponde a tal coisa do que o Marx estava falando. O Schumpeter também percebeu uma coisa muito estranha, que essa história de tecnologia, de inovação, de revolução científica e tal, no fundo, nós estamos falando assim, de muita grana. Por quê? Porque para você bancar uma pesquisa científica, para você bancar uma pesquisa tecnológica que seja, você precisa de muito dinheiro. Muita grana, muita grana. Né? A gente pode citar aqui alguns exemplos. Remédio. Né? Existe uma discussão infinita, né? Se construir um remédio é tecnologia ou é ciência. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão o vídeo vai... Né? Eu não tenho nem gabarito para discutir uma coisa dessa. Mas o fato é que você encontrar um remédio disruptivo, novo, são décadas de pesquisa. Você vai gastar aí, sei lá, 20, 30 bilhões de dólares. É uma loucura. Isso para pesquisar um remédio. Né? Então, é um processo que envolve muita grana. É uma coisa muito pesada. O que o Schumpeter percebeu? Ele percebeu o seguinte: olha, veja que engraçado, né? O Schumpeter, ele era austríaco, mas apesar disso, ele virou para os colegas dele da escola austríaca e falou o seguinte: olha, vocês estão viajando um pouco na maionese. Pelo seguinte, porque essa coisa chamada capitalismo, ela requer sempre investimentos tão grandes em ciência, na tal revolução científica que o Marx sempre falava, que isso é impossível de ser feito e de continuarmos, de darmos andamento ao que temos hoje, senão através de grandes conglomerados. A gente precisa de empresas gigantescas, de muita grana. É muito dinheiro. E é mesmo. Né? Então, aquela noção de fazer a coisa meio que no fundo da garagem e tal, não sei o que, ela perde um pouco do romantismo diante da realidade. E o Schumpeter, ele começa a advogar, inclusive, em favor da formação dessas mega empresas. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Schumpeter ele era até contra as leis anti-cartel, as leis antitrust. Ele dizia, essas leis elas vão prejudicar muito o capitalismo. Porque se você impede os grandes blocos de capital de se formarem,
quem que vai fazer a pesquisa em tecnologia e ciência? Não vai ter dinheiro. Né? Esse era o ponto do Schumpeter. Agora, o curioso é que, embora ele advogasse em favor da formação dessas grandes empresas, por uma questão de necessidade, não por uma questão de que ele ganhava dinheiro para defender esses caras, não, ele falava uma consequência lógica. Se você tem que montar um super laboratório, vai dinheiro, pô. Quanto tempo demora uma pesquisa? Não sei, às vezes uma década. Quem é que vai bancar isso? Né? Então, já estamos num ponto do capitalismo em que as coisas não são mais tão simples assim. Então, você precisa deixar as empresas se unirem e formarem esse monte de capital para poder investir nessas coisas novas. Só que, por outro lado, ele também, nos trabalhos dele, chegou a uma conclusão muito engraçada, também muito bizarra, que é a seguinte: o fato de você permitir e incentivar, talvez até, a formação dessas mega empresas, né, com muito dinheiro para investir em pesquisa e tal, isso seria o início do fim do capitalismo. Porque ele dizia, vai acontecer duas coisas iriam acontecer. Primeiro, as empresas iam se tornar tão grandes que a figura do dono ela ia desaparecer. E com o desaparecimento da figura do dono, desapareceria também o ímpeto da empresa. Porque quem faz uma empresa são as pessoas. Então, a partir do momento em que o cara que era o visionário, que era o fundador, etc. e tal, que era o dono original, a partir do momento em que ele começa a perder terreno dentro da própria empresa, a empresa vai começar a perder a sua vitalidade, o seu tônus. Né? Primeiro ponto. E o segundo ponto, ele previu que o capitalismo chegaria num ponto de conforto material que permitiria o surgimento de uma classe de intelectuais que seria hostil ao capitalismo. Essas duas coisas em conjunto formam o panorama do fim do capitalismo para o Schumpeter. Tá? Ele enxergou que as coisas caminhariam para esse lado. Eu separei aqui alguns trechos que eu quero ler para vocês. São trechos de um livro muito importante chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que o Schumpeter escreveu. Você encontra esse livro em PDF facilmente na internet, tá? Eu vou ler aqui os trechos dos capítulos 12 e 13, tá? Eu vou fazer isso não agora, mas daqui a pouco. Eu não quero deixar o vídeo muito comprido, eu peço desculpas a você, tá? Eu vou deixar por enquanto, só estou adiantando as ideias do Schumpeter, tá? Passei o básico do básico, uma pincelada muito geral do que eram as ideias do Schumpeter. Mas como eu tenho uma sequência de textos que eu quero ler para justamente mostrar para você em que passagens que o Schumpeter afirma o que ele afirma, então eu vou deixar essa leitura desses trechos, que é uma coisa interessantíssima, para o próximo vídeo. Tá? Eu solto ainda hoje. Por enquanto só amadureçam a ideia dos conceitos do que eu falei aqui do Schumpeter. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço.